No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Seguridade Social, com o professor Diego Monteiro Cheruli. Durante as 5 aulas, serão abordados aspectos do direito à seguridade, a estrutura de funcionamento e quem pode ser segurado ou dependente. Também vai ser tratado o custeio da Seguridade Social e os benefícios previdenciários. A aula 5 começa agora. Olá pessoal, vamos voltar para este quinto e último bloco da aula de Direito Previdenciário aqui no Saber Direito da TV Justiça. De antemão já agradeço a todos vocês pela participação constante em todos os blocos. Nós tratamos desde o início da aula 1 de todo um aspecto da Previdência, da parte filosófica, regra de custeio, modelo de sistema e tudo mais. Mas lembrando que tudo isso que nós estudamos até agora é apenas a ponta do iceberg. A Previdência é muito mais profunda e eu convido vocês a se empenharem em conhecerem um pouco melhor. As faculdades de Direito hoje, em sua maioria, oferecem em sua grade o direito previdenciário. Nós temos também, para os formados ou quem deseja iniciar uma pós-graduação, que busque uma pós-graduação de referência. Normalmente, eu indico as pós-graduações presenciais, porque você tem um contato melhor com o professor e também a matéria é melhor aprofundada em cada situação, ok? Vamos começar agora esse nosso quinto e último módulo falando das regras de benefício. Provavelmente é o módulo que todos vocês estavam esperando que se iniciassem, que nós vamos falar quais são as regras, como que eu calculo, contar um pouco da reforma da Previdência, das regras anteriores à reforma e das regras posteriores e mais outras discussões importantes para o tema. Por que eu vou falar de regras anteriores à reforma da Previdência, pessoal? Porque ainda hoje eu posso executar aqueles direitos. Eu não sei se vocês vão lembrar que na segunda aula eu falei do princípio tempus regit actum, o tempo rege o ato. Se eu cumprir os requisitos dentro da vigência da norma, eu tenho direito adquirido a ela. Então, portanto, aquelas pessoas que já cumpriram os requisitos nas regras anteriores à reforma da Previdência, eu ainda posso executar esse direito delas. O que eu tenho que ver é se vale a pena, porque não necessariamente as regras anteriores à reforma são as melhores. Inclusive, durante a tramitação da reforma, e que é costumeiro de toda a reforma, na emenda 20 de 98 teve isso, na 41 de 2003 teve isso, as pessoas sempre corriam buscando se aposentar o quanto antes, achando que a reforma iria tirar muito direito, que ia suprimir muito direito, e não necessariamente isso aconteceu. Houve algumas mudanças? Houve algumas mudanças importantes? Sim. Nessa última teve? Com certeza. Mas valia a pena essa correria para uma aposentadoria de valor menor? Nós vemos que hoje que não. Então, toda vez que tiver uma reforma, deve-se buscar consultoria, assessoria preliminar, que esteja acompanhando a reforma, para saber o que virá e o que pode vir. O que está sendo proposto, o que está sendo discutido, para saber se eu tomo a decisão de aposentar ou não. E lembrando ainda, havendo direito adquirido, eu posso executá-lo a qualquer momento, aprovado ou não a reforma. Então não precisa correr. Se eu já tenho direito adquirido a me aposentar agora e tenho medo de uma reforma, eu posso esperar tranquilamente que eu vou me aposentar depois que a reforma passar, avaliando o que é melhor ou não. Inclusive, nesta reforma da emenda 103, em muitos casos, em especial para aquelas pessoas que tinham rendas maiores, a reforma ficou melhor. Ela não ficou pior, não. Até porque tem regras de cálculo muito interessantes que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje, que vale a pena conhecer, porque elas podem vir a aumentar a renda. Inclusive, o percentual em algumas regras pode ficar acima de 100%, coisa que na regra anterior não ficava, que tinha fator previdenciário e outras situações. O que mais essa reforma prejudicou foi em relação à pensão por morte e o benefício por incapacidade permanente, que era a antiga a nova, aposentadoria por invalidez, e agora tem um novo nome de benefício por incapacidade permanente. Esses dois aí tiveram ali sérios problemas com relação ao cálculo. E também os servidores públicos, com o aumento da idade mínima, muitos deles, ou dos pontos, muitos deles estão tendo que correr atrás de uma aposentadoria e alguns deles tiveram atrasado ali 5, 6, 7 anos a data de aposentadoria em relação à regra anterior. A justificativa do governo para isso
de que o servidor público tem estabilidade. Ele tem estabilidade ali no emprego, ele está lá. Já o do regime geral não tem. Tanto que foram estabelecidas 2 regras de transição para os servidores públicos e 5 regras para o regime geral, sendo 4 de aposentadorias por tempo de contribuição e 1 de aposentadoria por idade, que é muito parecida com a anterior, afetou mais para as mulheres. Quando nós falamos de benefícios previdenciários, nós temos que lembrar que temos 3 regimes básicos: regime geral, regime próprio, regime de previdência complementar. Eu vou começar com a previdência complementar para depois nós irmos para os outros. O regime próprio eu não vou tratar com vocês hoje, provavelmente não vai dar tempo de nós tratarmos de tudo, mas as regras ali não se destoam muito. Eu vou tratar aqui de uma regra ou outra, porque são basicamente iguais em alguns pontos. Mas a previdência complementar, os benefícios são definidos no regulamento. Toda vez que você for aderir a uma previdência aberta ou fechada, você tem que ler o regulamento e saber quais proteções eles vão te dar. E em quanto tempo, quais são os requisitos e etc. Normalmente, uma previdência complementar fechada vai te exigir uma aposentadoria no regime público obrigatório, seja no regime próprio da União, seja vinculado ao regime geral de previdência social. Então, aposentou no INSS, pode ter direito à aposentadoria numa previdência complementar fechada. A previdência complementar aberta, você adere a uma quantidade de período de diferimento, uma quantidade de meses. Então, você vai pagando durante esse período de diferimento, que é o tempo que você acumula capital, para, quando você desejar, retirar aquele valor capitalizado para uma complementação. Esse valor vai ser aplicado sobre ele um fator chamado de conversão de saldo em renda, onde eu vou pegar o saldo daquele valor capitalizado e transformar ele em uma renda mensal que a pessoa pode receber sem prejudicar o valor que ela tem. Porque a ideia é que esse valor que ela viva do resultado do capital investido. Então, ela vai acumular durante muito tempo e quando ela quiser receber o benefício, passar a ser uma beneficiária, ela vai receber o resultado da capitalização do que ela acumulou, não necessariamente sangrar o que ela acumulou. Pode acontecer isso? Também pode, como eu digo, depende do regulamento, da forma de plano e da sua opção de adesão, tá? O grande problema é você sangrar o seu saldo de benefício, que se acabar na Previdência Complementar, acabou, né? E na Previdência Complementar nós temos basicamente 3 tipos de plano, que é o plano de benefício definido, o plano de contribuição definida e o plano de contribuição variável. O plano de benefício definido, ele literalmente complementa o valor da sua aposentadoria. Eram os antigos planos das empresas públicas, da Postales, que era dos Correios, da FUNCEF, da Caixa, da Previ, do Banco do Brasil. Os antigos planos normalmente eram fundados em benefício definido. Então, se a pessoa ganhava 10 mil e o INSS pagou 5, a pessoa vai receber 5 do plano. Eles foram se mostrando insustentáveis ao longo do tempo, porque as pessoas foram sobrevivendo mais do que o expectado, né? E, além disso, não necessariamente a rentabilização e a capitalização daqueles recursos foi suficiente para manter o fundo. Tanto que, em algumas situações, houve até interferência de corrupção na relação das previdências complementares. Os esquemas com a Petrobras, por exemplo, os esquemas de corrupção com a Petrobras, em algumas situações afetaram muito as previdências complementares. E este é o probleminha delas. Se acabar o dinheiro, acabou o dinheiro. Então, se você faz parte de um fundo desse e o fundo falir, você não vai receber nada. Agora, se você tem uma previdência complementar aberta e está sendo poupado, você vai receber, desde que a capitalização seja positiva. Pode ser que o saldo de investimento naquela previdência complementar feita por um banco, com previdência complementar aberta, tenha reduzido o valor? Pode. Se num ano aquela previdência complementar não teve um resultado positivo, um desempenho positivo para aumentar o capital e sim reduzir, você vai perder. Ah, o direito do consumidor? Não cabe aqui. Não cabe aqui. É uma situação de risco regida pelo contrato, regida pelo regulamento e que esse regulamento, inclusive, pode ser modificado durante um tempo. O plano de contribuição definida, ele já é diferente do plano de benefício definido. Eu não vou completar integralmente. O plano de contribuição definida, eu contribuo todo mês. Normalmente, o empregador também paga todo mês como patrocinador para formar aquele caixa de poupança. Quando eu for me aposentar, aquele valor vai servir para me pagar um benefício,
convertido em saldo em renda, que eu já falei para vocês. Então, ao invés de eu ter uma complementação integral, que às vezes atuarialmente não bate, eu tenho uma complementação a depender do quanto que eu conseguir acumular e eu vou converter aquele saldo em uma renda mensal que não prejudique o meu recebimento vitalício expectado para o plano, também regido pelo regulamento. E hoje os planos de contribuição definida são os mais praticados pelo mercado. E o outro é o plano de contribuição variável, que mistura um pouco um benefício definido com a contribuição definida, né? E tem suas regras próprias definidas pelo regulamento. Então, busquem conhecer o regulamento do plano e busquem também conhecer o desempenho daquele plano antes de aderir a ele. Os planos de previdência complementar fechada normalmente são muito melhores do que os planos abertos, mas vale a pena conhecer e vale a pena quem recebe mais que o teto buscar ali uma proteção complementar em sua aposentadoria. As regras de concessão, como eu disse, repito, estão no regulamento. Elas não estão na lei. A lei ela traz algumas questões, como por exemplo, vai se aposentar numa previdência complementar de uma patrocinadora, eu tenho que rescindir o meu vínculo com a patrocinadora. Ou seja, eu tenho que me aposentar e rescindir o vínculo. Aí eu posso receber o benefício. Se eu quiser fazer o resgate, a portabilidade, então a lei traz algumas regras, né? E o regulamento traz outras que devem obedecer, obviamente, à lei. Mas a lei não entra em detalhes do regulamento, isso é livre em alguns pontos para a decisão assemblear ser tomada, ok? Vamos falar agora dos regimes públicos obrigatórios. Não vamos falar do militar, tá? Não é objeto dessa aula. Vamos falar do regime geral e do regime próprio no ponto que der. O foco é o regime geral. A nova Previdência, então, como nós vimos na última aula, ela foi discutida sobre um argumento de déficit, né, que nós já vimos que foi desmascarado até 2016, 2016 para cá tem toda uma outra discussão, que de fato tem déficit. Também trouxe ali a igualdade entre os trabalhadores do regime geral, sobre um discurso de fim dos privilégios, que foi o que pegou a segunda parte da reforma da Previdência com a Emenda Constitucional 103 de 2019, que culminou nela. Então, precisava pôr um fim nos privilégios, eu preciso equiparar regime próprio com regime geral, o que já está basicamente, pessoal, equiparado. Hoje, o regime próprio, inclusive, para quem ingressar depois de 2013 no regime próprio federal, a regra está pior, está demorando mais para conceder a aposentadoria e o valor vai ser praticamente calculado da mesma forma, né? Então, houve aí essa necessidade de igualar o regime próprio com o geral, mas as regras não estão iguais. Como eu disse, para o regime geral eu tenho 5 regras de transição, para o regime próprio eu tenho 2, e uma regra transitória para cada um que eu vou explicar. Com relação à nova Previdência, a vigência dela começou da publicação, foi no dia 12 de novembro de 2019. A partir do dia seguinte, valendo lindamente ali, é o que dispõe o artigo 36 da Emenda Constitucional número 103. Ela é do dia 12, a publicação foi no dia 13, então a partir do dia 13 eu conto a reforma da Previdência para todos os fins. Até o dia 12 eu tenho um regramento, tempo 7 de acto, dia 13 para frente eu tenho outro. No tocante ao aumento das contribuições sociais ou aquela alteração das contribuições sociais, eu tenho que lembrar de um princípio tributário, que é o da anterioridade nonagesimal. Ou seja, se eu altero a alíquota e a base de cálculo de um tributo, eu não posso fazer isso com menos de 90 dias. Ou seja, eu tenho que esperar 90 dias da publicação da lei para poder, de fato, executar aquele novo comando tributário. Então, para fins da parte tributária, somente em março é que ela começou, de 2020, né? Em março de 2020 que ela começou a ser plenamente aplicada. Nós temos que dividir também, quando eu falo da Previdência, o que é norma de acesso a benefício previdenciário ou norma de elegibilidade, o que é norma de cálculo e o que é norma de contribuição. São coisas diferentes. Contribuição é uma coisa que nós já vimos, regra de elegibilidade nós vamos ver e regra de cálculo nós vamos ver agora também. E cada uma tem suas próprias regras, podendo estar ligada a uma outra ou não. Como nós vimos na parte do custeio, eu tenho ali benefícios que podem ser calculados no salário mínimo, por exemplo, como o MEI, que é 5% sobre o salário mínimo, e renuncia à aposentadoria por tempo, ou aquela de 11%, que eu também renuncio à aposentadoria por tempo e tenho 11% só até o salário mínimo, né? Então, você vê que tem uma interligação entre as normas de acesso, as normas de cálculo e as normas tributárias de custeio.
E quando eu falo de normas de acesso, nós temos que diferenciar algumas coisas. Nós temos o direito adquirido, a norma geral constitucional, as normas transitórias e as normas de transição. Quando eu falo direito adquirido, eu vou entrar mais a fundo daqui a pouco, eu falo daquele direito que eu já constituí durante o tempo, antes da nova norma. Eu constituí ele na vigência da regra anterior. Isso é o direito adquirido, vou trazer com mais detalhes. Quando eu falo de regra transitória da Emenda Constitucional 103, são aquelas regras vigentes até que a lei venha dispor. Então, essa Emenda 103, ela se firmou por uma desconstitucionalização das regras. Então, antes a Constituição previa algumas regras específicas, agora ela não prevê mais, ela delega tudo à lei, né? O que eu já fiz meus comentários, até que acho que isso é adequado, desde que fosse uma lei complementar, que, portanto, não caberia medida provisória. Sou totalmente contra a medida provisória em matéria previdenciária, e sim um projeto de lei regular, com tramitação, discussão plena e ampla no Congresso Nacional, quando se trata de previdência. Então, a regra transitória é aquela regra que a Emenda Constitucional trouxe, que vai viger até que venha uma nova lei. Como é que eu identifico? O artigo vai começar assim: até que venha lei que regulamente, até que lei venha tratar especificamente. Essa é a regra transitória. A regra de transição é como o próprio nome diz, é uma transição do regime jurídico anterior para o novo regime jurídico implantado. Então, como o novo regime jurídico trouxe regras mais difíceis de acesso, eu não posso frustrar a expectativa de direito, a expectativa legítima que eu tinha, aquela confiança naquele modelo que eu estava contribuindo. Eu estava contribuindo muito tempo ali, muito tempo, a regra muda de repente. Epa, isso não é justo, não é certo que eu faça isso. Portanto, se estabeleceu pelas regras gerais de direito a necessidade de ter uma transição como forma de proteção da confiança legítima, do direito expectável e da expectativa de direito. Vale a pena estudar o que é a expectativa de direito e o direito expectado. É uma área muito interessante da doutrina hermenêutica constitucional, tá? Então, a regra de transição nada mais é do que essa transição efetiva entre uma regra e outra. Quando eu falo de direito adquirido, eu vou lá no artigo 5º, inciso 36, que diz lá claramente: a lei não prejudicará o direito jurídico, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que esse artigo constitucional, uma cláusula pétrea, quer dizer? Que uma vez adquirido o direito, ou tendo uma coisa julgada em meu favor, ou um ato jurídico perfeito constituído, a lei não pode vir mudar. Eu fui lá e fiz uma adesão, por exemplo, ao regime de previdência complementar dos servidores públicos da União. A regra era X. Aí depois vem a lei e fala: aquela regra X que você aderiu não vale, agora é a Y. Não pode. Inconstitucionalidade flagrante. O mesmo ocorre com o direito adquirido. O direito adquirido previdenciário, ele só existe com o cumprimento integral de todas as regras para a elegibilidade do benefício. Vou repetir: cumprimento integral de todas as regras de elegibilidade para a concessão de um benefício. Se o benefício exige idade mínima e carência, eu tenho que ter os dois. Se ele exige idade mínima e tempo de contribuição, eu tenho que ter os dois. Se ele exige o tempo de contribuição mínimo mais ponto, eu tenho que ter os dois. Eu tenho que cumprir ponto e o tempo mínimo, ok? Isso é muito comum porque as pessoas às vezes discutem falando assim: mas eu contribuí, eu já tinha a idade mínima antes da reforma, então tenho direito a me aposentar antes. Não, você não tem. Ah, eu já tinha o tempo de contribuição antes, só faltou a idade, então teria direito a me aposentar antes. Não, você não tem esse direito. Você não tem esse direito, ok? Então, que fique claro, direito adquirido previdenciário é quando eu cumpro todos os requisitos fechados integralmente para a concessão daquele benefício. Isso começou, inclusive, numa discussão no tema 24 aqui do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo entendeu que não há direito adquirido sobre a expectativa de direito. A expectativa de direito ela não é protegida pelo direito adquirido. Isso também veio num outro tema, que é o tema 334, que ratificou ali, pelo contrário, a política do tempus regit actum, o princípio do tempo regio actum, onde ele diz que para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria,
respeitadas a decadência do direito, a revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas, que eu vou falar também daqui a pouco sobre isso para vocês. Então, esse tema 334, ele é o ápice da Constituição de Direito Adquirido. Ele vem e fala, se você cumprir o requisito anterior, aquela regra é melhor para você, você tem que ter direito a ela, você pode modificar. E por que você pode modificar? Porque a administração tinha o dever de te orientar a obter o melhor benefício na época que você adquiriu. Se você adquirir um direito a uma outra prestação depois da aposentadoria, eu não aplico o tema 364. Eu não estou falando de direito adquirido. Depois que você se aposentou, esse benefício é irrenunciável, acabou. Tomou aquela decisão ali, recebeu a primeira prestação, sacou o FGTS, você não pode mexer mais na sua aposentadoria. Mesmo que você cumpra requisito posteriormente, continuando a trabalhar, você não pode. Inclusive, é muito interessante esse assunto. Quando nós falamos do trabalhador que continua a trabalhar depois de aposentado, isso gerou a tese da desaposentação, que nada mais era a possibilidade de eu renunciar à minha aposentadoria por outra de maior valor, considerando as contribuições que eu fiz como empregado ou individual após aposentado. A desaposentação chegou a ser julgada procedente, legal, pelo STJ. Chegou no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes avocou aquele princípio da solidariedade no regime de repartição simples e daí trouxe o julgamento, determinou que a desaposentação seria inconstitucional, primeiro porque não tem lei que a prevê e segundo que todo mundo que trabalha tem que contribuir, mesmo que isso não retorne para você. Por quê? Porque nós estamos no sistema de repartição simples, num pacto intergeracional solidário, você está contribuindo para que o sistema sirva para todos e não só para você. Então, esse tema da desaposentação foi muito paradigma para vários princípios e que nós precisamos conhecer um pouco ele, embora ele tenha acabado, fulminado com o direito que vinha sendo reconhecido pelos tribunais, mas a decisão foi tão inteligente, tão profunda pelo Supremo, que vale muito a pena estudar os votos, em especial do ministro Gilmar Mendes, nesse tema. Quando falamos de direito adquirido, então, nós temos que toda a reforma da Previdência, todas elas trouxeram uma disposição em seus dispositivos gerais, protegendo o direito adquirido. Na reforma de 2019, está lá no artigo 3º, que diz o seguinte: a concessão de aposentadoria ao servidor público federal, vinculada a regime próprio de previdência social e ao segurado do regime geral de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes, será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenha sido cumpridos os requisitos para a obtenção destes benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, observados os critérios da legislação vigente, na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Todas as emendas, reformas constitucionais que vocês verem de previdenciárias, vocês vão ver que eles trazem essa proteção ao direito adquirido. E se não trouxesse? Não importa. Inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal. O direito adquirido é sempre preservado, mesmo que a legislação não disponha sobre ele de forma expressa. No caso da reforma da Previdência, ela disse, sim, estou protegendo o direito adquirido, se você cumprir o direito lá, ok, qualquer momento você pode vir pedir, mas com as regras de lá. Inclusive, contribuição para anular, tempo para anular, tudo parando lá atrás. Não mais contando com o novo que veio daqui. Porque se você juntar o tempo, as contribuições pós-reforma da Previdência para o cálculo dessa aposentadoria, eu estou te beneficiando de uma regra que você não pertence mais. Então, se as suas contribuições para fins de direito adquirido foram feitas até a data da reforma, são elas que vão ser utilizadas para conceder sua aposentadoria. As contribuições e o tempo posterior à data da reforma só vão poder ser utilizados, somados aos anteriores, se você for se aposentar nas novas regras da emenda 103 de 2019, seja transitória, seja de transição. Falando aqui também, vamos para as regras anteriores. A Constituição Federal, antes da reforma da emenda 103, ela dispunha sobre a proteção e ainda continua dispondo de uma aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, isso em regras gerais. A aposentadoria por idade ela pode ser a rural ou da pessoa com deficiência. A aposentadoria por tempo de contribuição pode ser da pessoa com deficiência, pode se enquadrar ali em regras gerais específicas de cada área, por exemplo, como do professor, que tem redução de 5 anos a menos, tanto na idade quanto no tempo. A aposentadoria especial
pode ser a aposentadoria da pessoa com deficiência ou daquelas pessoas expostas a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, né? Então, cada benefício tem suas ramificações, mas isso aqui é a regra constitucional básica, vai atender a isso. A aposentadoria por invalidez antes da reforma, ela exigia uma incapacidade permanente para produção de trabalho para manutenção da própria subsistência, tá? Aposentadoria por invalidez é um substitutivo da remuneração quando a pessoa está incapaz de prover na sua própria subsistência. Esse benefício era de 100% da média. Era ótimo, a pessoa se aposentava por invalidez, ficava inválida, ela recebia 100% integralmente a sua média aritmética, 100%, portanto, de sua aposentadoria. O que era justo porque ela está incapaz. Ela está incapaz, no mínimo ela está doente, tem alguma coisa, está incapaz a ponto de não poder trabalhar. Qual a lógica de eu reduzir esse valor? Então, o legislador há anos tratava a aposentadoria por invalidez integralmente como forma de justiça social. Lembrando lá dos primórdios que eu disse para vocês, artigo 193, tem como base o primário do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Se eu não trago justiça social para aposentado por invalidez, eu não tenho ordem social. O auxílio-doença, que é o novo benefício por incapacidade temporária, ele tinha o cálculo de 91% da média, ou seja, seria 91% do valor de uma aposentadoria, mas ele ia ser pago durante um período pré-determinado de incapacidade, ou seja, teria um prazo determinado para retorno daquela capacidade laboral. Enquanto na aposentadoria por invalidez eu desconheço esse tempo de retorno da capacidade laboral. Lembrando que a aposentadoria por invalidez quanto ao auxílio-doença, eram benefícios e ainda são benefícios totalmente instáveis. Havendo a prova da recuperação da capacidade de trabalho, o INSS pode sim cessar o benefício. Inclusive, ele tem feito isso por programas chamados Pente Fino. A aposentadoria por invalidez foi foco de muita atuação do Pente Fino, por ver que algumas pessoas, poucas, tinham capacidade laboral, mas continuavam aposentadas por invalidez. Isso gerou muita judicialização, inclusive. Temos também a pensão por morte, que antes da reforma era de 100% da aposentadoria ou de uma aposentadoria por invalidez, caso o trabalhador estivesse em atividade. Então, a pensão por morte antes era integral. Eu pagava tudo. Se ele tivesse em atividade, eu simulava uma aposentadoria por invalidez, que é 100%. Lindo. Se ele estivesse já aposentado, era 100% do valor da aposentadoria dele. Lindo, beleza, maravilhoso. No regime próprio, a pensão por morte, ela equivalia ao valor integral até o teto e 70% do valor que superasse o teto. Também era uma regra razoavelmente tranquila. A aposentadoria... tem outra regra também. Na pensão por morte, as cotas da pensão por dependente, supondo que tinha mãe e 2 filhos, vindo a perder a condição de dependente, por exemplo, pela maioridade ou pelo óbito, aquela cota retornava para os outros dependentes. Hoje, não. Vou explicar para vocês daqui a pouco. A aposentadoria especial, daquelas pessoas submetidas a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. A regra era exposição ao trabalho nessas condições por 15, 20 ou 25 anos. Ponto. Sem idade mínima, sem nada. Tinha que estar exposto a isso, integral, 100% do valor da aposentadoria, sem fator previdenciário, sem nada. Todos esses benefícios que eu disse para vocês aqui até agora não tem fator previdenciário, que era uma regra de cálculo anterior. Agora nós temos a outra, que era a aposentadoria por tempo de contribuição, que me exigia, enquanto homem, 35 anos de contribuição, enquanto mulher, 30 anos de contribuição, né? E não tinha idade mínima. Essa aposentadoria ia ser calculada com o fator previdenciário. O fator previdenciário foi muito discutido, inclusive aqui no Supremo, sobre a sua constitucionalidade. E o Supremo disse que ele é constitucional, sim. Mas o que se deu essa discussão? Ela foi levada para o lado da redução da renda. O fator previdenciário, às vezes, tirava 50%, 40%, às vezes até 60% do valor do benefício por considerar a idade de aposentadoria jovem ou baixo tempo de contribuição. Esse fator considerava vários fatores matemáticos, dentre eles o tempo de contribuição e a idade. Quanto menos tempo e menos idade você tiver, mais perda você vai ter na sua aposentadoria por tempo de contribuição. Em 2015, foi estabelecida uma nova regra de pontos. Quando que a pessoa somasse 85 pontos se mulher ou 95 pontos o homem, ele poderia ter afastado aquele fator previdenciário
de sua aposentadoria, o que ficaria bem legal, uma aposentadoria de 100% da média. Com relação aos professores, a aposentadoria por tempo exigia 5 anos a menos. Então, a professora, ao invés de 30, precisava de 25 e o professor, ao invés de 35, precisava de 30. Benefício também integral multiplicado pelo fator. E caso tivesse direito à regra de pontos, também teria a regra proporcional de pontos aplicado para afastar o fator. Com relação aqui também à aposentadoria por idade, a regra geral da aposentadoria por idade era 65 anos para o homem e 60 para a mulher, antes da reforma da Previdência. O benefício era calculado pela média aritmética, tendo que cumprir também 15 anos de carência. Vou até parar um pouquinho para explicar o que é carência. Carência é o mínimo de contribuições necessárias para que o segurado tenha direito a um benefício. Então, para as aposentadorias programadas, que é o que nós chamamos, aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, eu considero 180 contribuições mensais, que é o equivalente a mais ou menos 15 anos de contribuição, mas não exatamente. Tempo de contribuição é uma coisa, carência é outra. Carência eu conto com as contribuições pagas no mínimo no salário mínimo. Eu conto um mês de carência, mesmo que você tenha trabalhado 10 dias. No tempo de contribuição, antes da reforma, eu considero só os dias, meses e anos. Então, se você trabalhou 10 dias, vão ser 10 dias. Ou seja, a carência pode ser cumprida com menos de 15 anos efetivo de contribuição. Mas isso é algo que também demanda um estudo muito aprofundado e é bastante interessante. Então, para as aposentadorias programadas, aposentadoria de professor especial, pessoa com deficiência, etc., tá? Eu considero uma carência de 180 contribuições mensais. Para os benefícios não programáveis, auxílio-doença, aposentadoria por validez, pensão por morte, auxílio-reclusão, eu não tenho carência especificada. O auxílio-reclusão foi incluído uma carência em 2019, vou falar com vocês daqui a pouco. E agora vamos falar de novo da aposentadoria por idade. Exigia antes da reforma 65 anos do homem e 60 anos de idade para a mulher, com no mínimo de 180 meses de carência, que é mais ou menos os 15 anos de contribuição, como eu disse para vocês. A renda dessa aposentadoria era de 70% mais 1% por ano de contribuição. Então, se a pessoa tinha 15 anos de contribuição, de cara ela teria 85% dessa média. Se ela tivesse 30 anos de contribuição, seja homem ou seja mulher, ela teria 100% dessa média aritmética do cálculo do benefício. E não tem fator previdenciário, só tem se ele for positivo. Sim, o fator previdenciário podia aumentar a renda, podia ficar acima de 1, tá? Só que pouca gente sabia disso e as pessoas não se planejavam para isso. Então, o fator previdenciário podia, sim, melhorar a renda do aposentado. No caso da aposentadoria por idade, ele não incidiria se fosse para reduzir o valor da renda. Com relação aqui, agora, à reforma da Previdência, nós temos benefícios que mudaram o nome. Ao invés de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nós agora tratamos da aposentadoria por incapacidade permanente ou do benefício por incapacidade temporária. Aposentadoria por incapacidade permanente era aposentadoria por validez e o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A nomenclatura eu achei perfeita, porque nós sempre discutimos incapacidade para tratar da concessão desses benefícios e nunca doença. Não era porque a pessoa tinha uma doença que ela ia ter direito ao benefício, não. Aquela situação de doença, deficiência ou aquela situação física, mental, intelectual, sensorial tinha que torná-la incapaz de trabalhar, ou seja, de manter o próprio sustento com dignidade por meio do trabalho. Se isso acontecesse, benefício por incapacidade. Se não, trabalho normal. E aí que eu adorei essa modificação, que saiu do nome doença ou invalidez e foi para incapacidade. Por mais que ele fale incapacidade permanente, eu considero permanente a incapacidade que eu não sei o prazo de duração. Se eu conhecer o prazo de duração, né, ele é um benefício temporário. Eu vou saber, olha, vai durar tanto tempo, durante tanto tempo você vai fazer o tratamento, você vai ficar bom de volta para trabalhar. Se eu não conheço o prazo de duração dessa incapacidade, eu considero ela permanente. Há uma regra na perícia médica que se a incapacidade durar por mais de 2 anos, eu considero ela permanente, exceto se eu souber exatamente se por mais 2 anos, ou 2 anos e meio, 3 anos, ela vai cessar. Se eu não souber, mais de 2 anos, incapacidade permanente. Isso não significa que o benefício é permanente. O benefício pode ser cessado a qualquer momento
em que, verificado por perícia, esse segurado tiver capacidade laboral, inclusive independentemente do tempo que se passar. Temos também a proteção à maternidade, especialmente à gestante, que é o auxílio maternidade, que eu já vou falar sobre ele, é um benefício que é pago para a empregada pelo empregador no valor do salário. E para a contribuinte individual, paga pela INSS no valor da média até o teto. 4, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, que é o seguro-desemprego. Veja, seguro-desemprego é um benefício previdenciário, porém ele é custeado pelo FAT, pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador e não por aquelas rubricas do artigo 195. 5, salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Salário família e auxílio reclusão, que dá muita discussão, é para os dependentes, não é para o segurado. E aqui eu chamo a atenção disso. O auxílio reclusão tem sido tratado com muito preconceito recentemente. Nós falamos que é o Bolsa Bandido, é a aposentadoria ou benefício daquele que foi preso, que cometeu um crime. Não é isso. Esse benefício é para pelos dependentes desse segurado. Primeiro, esse bandido tem que ser segurado. Não é qualquer um que comete crime que vai ter direito a deixar um auxílio reclusão, não. Ele tem que ser segurado, ou seja, tinha que estar trabalhando. E, para isso, os dependentes dele também têm que se enquadrar como os dependentes previdenciários, que nós já conversamos. Se for esposo ou filho, dependência econômica presumida. O resto, eu tenho que fazer prova da dependência econômica. Tá? E qual o objetivo desse benefício? Manter a ordem social. Se o núcleo já está desordenado o suficiente para um dos membros cometer crime, qual a lógica de eu não proteger o resto? Se eu não protejo o resto, desordem social se instaura. Se a desordem social se instaura, eu estou dando mais fogueira, mais fogo para o crime. Né? Então, vamos tomar cuidado quando discutir de benefício previdenciário para evitar preconceitos sobre as matérias. E, por fim, falando aqui da proteção constitucional pós-reforma, temos a pensão por morte segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, como nós já dissemos aqui. Antes da reforma, haviam duas espécies de aposentadoria, a por idade e a por tempo de contribuição. Agora, a regra geral, ela mistura os dois. Ela vai exigir idade e tempo de contribuição. Então, você tem que cumprir os dois requisitos para poder se aposentar. Não existe mais, portanto, duas aposentadorias de modelo constitucionais distintos. A regra transitória vai exigir o cumprimento dos dois, uma idade e um tempo de contribuição mínimo. A nova aposentadoria está lá no parágrafo 7º do artigo 201, que vai exigir, como regra transitória, 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher, com tempo de contribuição, carência de mais requisitos delegados à lei. Aos rurais, aposenta aos 60 anos o homem, aos 55 a mulher, e aos professores a mesma coisa, 60 anos professor, só que 57 para as mulheres. Só vê que no rural não mexeu em nada na aposentadoria por idade, mas do professor para a mulher aumentou 2 anos, sendo que a proposta originária equiparava, ficava todo mundo com 65 anos de idade, tanto homem quanto mulher. E a dupla jornada, a tripla jornada da mulher e toda a discussão em torno do direito das mulheres fez com que esse prejuízo não fosse tão grande, embora aumentou 2 anos aí para vocês. Com relação à pessoa com deficiência, o parágrafo 1º do artigo 201 diz que é vedada a adoção de critério e requisito diferenciados para a concessão de aposentadoria, exceto da pessoa com deficiência, do segurado com deficiência, que ele tem que ser previamente submetido a uma avaliação biopsicossocial, que é uma avaliação bem complexa, que envolve não só um médico perito, como também um assistente social, para identificar quais são essas barreiras que impedem essa pessoa de concorrer em igualdade de condições na sociedade. E essa aposentadoria ela é regulamentada transitoriamente pela Lei Complementar 142 de 2013, que é a lei que regulamenta a aposentadoria da pessoa com deficiência no regime geral, e ela é extensível para o regime próprio também, que não tinha previsão. O regime próprio da União e os dos estados, DF, municípios que adotarem essa mesma regra vão se utilizar transitoriamente das mesmas regras do regime geral, ou seja, Lei Complementar 142 de 2013, tá? Então, a primeira regra de exceção é a aposentadoria da pessoa com deficiência. E a segunda regra é a atividade especial, tá? Daquelas pessoas que exercem atividade sujeita à integridade, prejuízo da integridade ou da saúde ou integridade física,
né, que é o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 201. Então, essas duas hipóteses de exceção da regra geral. Qual que é a regra geral? Regra transitória, 65 homens, 62 a mulher, né? E nós temos ali as exceções, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, já regulamentada pela Lei 142 de 2013, e a aposentadoria especial, que transitoriamente foi regulamentada, que nós vamos conversar sobre as duas também. Com relação à aposentadoria especial, teve algo bem interessante. Durante a tramitação na reforma da Previdência, no Senado Federal, tanto no primeiro quanto no segundo turno da votação da PEC, da reforma da Previdência, nós tivemos uma modificação no texto. Os senadores queriam salvar a aposentadoria especial porque ela basicamente estava sendo extinta. Estava se exigindo uma idade mínima, que foi passado, que passou aprovado isso, e um tempo de contribuição mínimo exposto àquele agente nocivo prejudicial à saúde ou à integridade física. Só que isso, por si, meio que destruía a aposentadoria especial e muitos senadores buscaram ali tentar recompor essa situação, em especial porque a Constituição deixava de proteger as atividades de risco, mantendo a proteção só a agente biológico e químico. E a atividade de risco do vigia, do vigilante, do guarda, isso deixaria de ser protegido. Então, pelos sindicatos destas categorias, foi possível uma pressão junto à oposição da época lá no Congresso Nacional, no Senado em especial, para a elaboração de um projeto de lei, que é o PLS 245 de 2019, onde ficou afirmado que o Congresso Nacional queria sim a proteção da atividade de risco, embora o texto estivesse omisso. Isso é um novo paradigma hermenêutico, porque agora nós temos as gravações, como eu disse para vocês, de todas as deliberações legislativas. E isso foi muito importante e ainda é muito importante na discussão judicial e jurisprudencial em torno dos direitos previdenciários que ainda vão surgir pós-reforma. Voltando aqui agora sobre os benefícios, né? Nós temos que o regime geral não tem uma aposentadoria compulsória, mas o regime próprio tem. No regime geral que foi criado, foi o parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição, que diz que quando a pessoa, o segurado do regime geral, for filiada a uma empresa pública ou estiver prestando serviço a alguma entidade pública, a aposentadoria vai gerar rescisão automática do vínculo de trabalho. Então, se a pessoa é, por exemplo, empregado do Banco do Brasil, da Caixa, ou presta um serviço como empregado ou como aquela pessoa que está ali contratada, mas não de vínculo efetivo, né? Um cargo comissionado, por exemplo, ao aposentar-se no regime geral, automaticamente rescindido o seu vínculo com a administração pública. Então, isso não é uma aposentadoria compulsória, porque eu não estou sendo obrigado a aposentar. É algo volitivo. A pessoa que vai decidir quando ela quer aposentar, considerando que o vínculo dela vai ser rescindido automaticamente. Isso não significa que depois possa ser contratado de novo. Na Caixa, no Banco do Brasil, empresa pública, você tem que passar num novo concurso público. Agora, em cargo comissionado, você pode ser novamente contratado sem problema nenhum, só que essas novas contribuições de nada lhe adiantarão. Então, não há que falar em aposentadoria compulsória no regime geral, só no regime próprio, aos 75 anos de idade para os servidores públicos de cargo efetivo. No regime geral, não tem, mas tem sim a questão da rescisão automática do contrato de trabalho. A regra transitória, então, do regime geral, como eu disse, exige 65 anos do homem e 62 da mulher. E a Constituição só trouxe isso da idade, mas delegou à lei todo o resto da regulamentação, tempo, carência e etc. E a regra transitória exige 15 anos para as mulheres e 20 anos de contribuição para os homens. E a lei continua exigindo ali, né, a carência de 180 meses. Para o rural, 55 anos de idade para a mulher e 60 anos para o homem, e prova de 15 anos de exercício como segurado especial, aquele agricultura familiar. Para os professores, 60 anos de idade o homem, 57 a mulher, com no mínimo de 25 anos de exercício efetivo de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. O professor universitário não se enquadra nessa aposentadoria tida como especialíssima. Ela não é especial, ela é especialíssima, porque ela tem um tratamento diferenciado pela Constituição. Então, esta aposentadoria vai exigir 25 anos, prova de 25 anos, do efetivo exercício da atividade de magistério no ensino infantil, fundamental e médio. O professor universitário não tem direito a essa regra de aposentadoria. Aposenta na regra normal, ok?
A aposentadoria especial que é o grande problema. A regra transitória que foi estabelecida trouxe lá que a pessoa, para se aposentar com 15 anos de contribuição, ela tem que ter 55 anos de idade. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. A aposentadoria especial ela sempre pode ser com 15 anos de contribuição, 20 anos de contribuição ou 25 anos de contribuição. Não é o segurado que escolhe isso, e sim a lei e os decretos que regulamentam essa aposentadoria. Se 15, 20 ou 25 vai depender da regulamentação. 15 anos hoje, basicamente, é para o mineiro de subsolo, porque ele está exposto a uma atividade excessivamente nociva e que reduz drasticamente a sua qualidade de vida e sua expectativa de vida. Tá? Então, para o mineiro de subsolo, exige-se 15 anos. Para a associação de agentes nocivos graves, né, pode-se exigir 20 anos, a depender da associação, e o decreto traz lá cada agente nocivo e quanto tempo de contribuição especial ele exige para a aposentadoria. Tá? E, por fim, é de 25 anos, que é a mais comum. É quando você tem a exposição a agente nocivo também vinculado no decreto ali e que vai dizer se aposenta com 25, com 20 ou com 15 anos de contribuição, certo? Então, essa é a regra, não é o segurado que fala quando ele quer. Tá? É a lei que vai dizer, junto com seus regulamentos, que hoje é o decreto 3.048, quanto tempo de contribuição exposto àquele certo agente ele vai precisar para se aposentar. Mas aí a regra transitória trouxe outra modificação. Ele incluiu a idade mínima. Antes da reforma não tinha idade mínima na especial. Agora, para aposentadoria de 15 anos, eu preciso de 55 anos de idade. O que deixa uma pergunta, né? Se eu preciso de 15 anos, comecei a trabalhar com 20, então eu termino com 35. O que eu vou fazer dos 35 aos 55? Ah, mas o mineiro de subsolo só é permitido a partir dos 25. Tudo bem. 25 mais 15, eu vou estar com 40. O que eu vou fazer até os 55? Né? Então, ficou essa dúvida. A mesma coisa para a atividade de 20. São exigidos 58 anos de contribuição. E para a atividade de 25, 60 anos de contribuição. Então, se eu comecei a trabalhar aos 18 anos, vamos botar os 20 anos aí, em atividade especial de 25 anos, eu vou cumprir os 25 aos meus 45 anos de idade. O que eu vou fazer até os 60? E a norma meio que regulamentou isso também. Né? O que está definido em relação a isso é que o tempo que você trabalhar depois não vai ser considerado para aposentadoria especial. Você pode ir trabalhando, quando você cumprir a sua idade mínima, você pode escolher entre a aposentadoria por tempo comum ou a aposentadoria especial, nessa regra transitória aqui. Com relação à conversão de tempo, também é importante tratar. É possível converter o tempo especial em comum, mas isso eu deixarei para uma outra aula, que é um assunto muito interessante, mas extremamente complexo. E a pensão por morte, pessoal, que mais sofreu. A pensão por morte ela passou a ter um cálculo diferenciado. Antes nós vimos que ela era de 100% e passou agora a não ser assim. Se a pessoa estivesse aposentada, era 100% da aposentadoria, se não estivesse, era 100% da média. Agora, pessoal, a pensão por morte é de 50%, mais 10% por dependente. Se a pessoa estivesse aposentada, seria 50% da aposentadoria, mais 10% por dependente. Como a pensão por morte tem pelo menos um dependente, né, no mínimo ela vai ser de 60% da aposentadoria daquele segurado. Se tinha a esposa e um filho, e o filho completa a maioridade, essa cota de 10% não volta para o outro dependente, que era a esposa, a viúva. Ela vai continuar com 60%. Se antes era 70%, vai cair para 60%. Então, a pensão por morte teve esse prejuízo, mas ele não para aí. Se o segurado tivesse em atividade, eu ia simular uma aposentadoria por invalidez. As aposentadorias, não só por invalidez, mas por idade, tempo de contribuição especial pós-reforma, o cálculo dela é feito uma média aritmética de todas as contribuições de julho de 1994 até a data do início do benefício, tá? Todas as contribuições de julho de 94 até a data do início do benefício, e sobre essa média eu aplico o coeficiente de benefício, que é de 60%, mais 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição. Então, veja que normalmente benefícios integrais passaram para 60% mais 2% a cada ano de contribuição. A contar dos 20 anos para o homem e a contar dos 15 anos para a mulher no regime geral. No regime próprio, a contar dos 20 anos para todo mundo.
Em outras palavras, significa que o homem precisa de 40 anos de contribuição para ter uma aposentadoria integral de 100% e a mulher de 35 anos de contribuição para ter uma aposentadoria integral com 100%. Ok? E aí, voltando para a pensão por morte, se o trabalhador estivesse aposentado, 50% mais 10% da sua aposentadoria. Se ele estiver sem atividade, aí que vem o problema. Porque eu vou fazer 60% mais 2% que superar os 20 anos, se homem, né? E mais 50% da cota, mais 10% por cota individual. Então, a pensão por morte foi drasticamente reduzida. A mesma coisa o benefício por incapacidade permanente, que teve seu valor excessivamente reduzido por conta dessa regra dos 60% mais 2%, que só vai ficar integral em caso de acidente de trabalho. Tá? Em caso de acidente de trabalho, ele fica integral. Ok? Então, nós já estamos chegando ao final dessa nossa quinta aula. Falei para vocês das regras. Nós temos 5 regras de transição ainda que eu vou falar muito rapidamente sobre cada uma, porque nosso tempo está corrido. A primeira regra de transição é a aposentadoria por tempo de contribuição de pontos, onde eu vou somar a idade em anos, meses e dias com o tempo de contribuição em anos, meses e dias, que em 2019 era 86 para mulher e 96 para homem e que todo ano ela vai aumentando um ponto até atingir 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Os professores vão ter uma redução, é 81 e 91 pontos em 2019, que vai chegar até 91 pontos para as mulheres e 100 anos para os homens professores, tá? É o máximo. Significa que eu tenho que somar os dois para chegar a essa pontuação e todo ano ela aumenta. Não significa que todo ano você vai ter que trabalhar um ano a mais de contribuição, não é isso, você não quer atingir. Cada ponto significam 6 meses de trabalho, porque eu tenho 6 meses de trabalho com 6 de idade correspondente que passou, não sei que você tenha parado no tempo, eu tenho 12, que significa 1 ponto. Então, a cada 12 meses eu tenho 1 ponto. Cada ponto são 6 meses de trabalho efetivo. Então, essa é a primeira regra, a regra de pontos. A segunda regra de transição é do tempo de contribuição mais idade, onde eu tenho que ter 35 anos de contribuição o homem, 30 a mulher, e uma idade mínima de 61 anos para o homem e 56 para a mulher, sendo que ele vai aumentando 6 meses por ano a contar de 2020 até chegar a 65 para o homem e 62 para as mulheres. Os professores, como sempre, reduzidos ali 5 anos, 56 para os professores e 51 para as professoras, também aumentando 6 meses por ano. A terceira regra de transição vai exigir 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, só que ele tem que estar menos de 2 anos para se aposentar. Essa é o que nós chamamos de pedágio de 50%. A pessoa tem que estar menos de 2 anos para se aposentar no dia 13 de novembro de 2019. Se isso tiver ocorrido, ela vai pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava. Então, supondo que faltava 2 anos para se aposentar. Se é 50%, eu vou pagar mais 1. Então, vou ter que trabalhar mais 3 anos e posso me aposentar. Legal? Não tem idade mínima. Qual que é o problema? Incide o fator previdenciário. E aí o fator previdenciário derruba bastante o valor dessa média. Não tem aquele 60% mais 2. É só a média vezes o fator previdenciário, que dá, como eu digo, repito, uma perda absurda também no valor do benefício. A regra de transição número 4 é a regra do pedágio de 100%. Essa não tem tempo que faltava para aposentar. O que faltava é considerar, para fins do pedágio, o tempo que faltava para me aposentar até a data da reforma. Se faltavam 10 anos, eu vou pagar 100% de pedágio. Significa que eu vou ter que trabalhar 20 anos a mais. Porque é 10 o que faltava, mais 10 de pedágio. E, além disso, tem que ter uma idade mínima de 60 anos para o homem, 57 para a mulher. E, nesta regra em específico, a média é de 100%. Eu não aplico aquele 60% mais 2 também. Era isso que eu tinha para trazer para vocês das regras de transição e transitória. A última que faltava era a aposentadoria por idade, 65 anos para o homem, 60 para a mulher, aumentando 6 meses por ano até os 62, que se completou agora em 2023. Então, a mulher precisa de 62 anos a partir de agora para se aposentar e esse tempo, essa idade não vai aumentar, contando 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Vamos aqui agora para o quiz. Sobre a emenda 103 de 19, é possível afirmar que possui a URGPS 4 regras de transição e uma transitória. B. Estabeleceu apenas regras transitórias ao regime próprio. C. A aposentadoria especial não tem regra de transição no regime geral.
E D, estabeleceu regras transitórias de transição tanto para o regime geral quanto para o regime próprio da União, dos Estados, DF e municípios. Vamos ver lá, vocês acertaram na resposta? Letra D, né? Então, a emenda 103, ela estabeleceu regras transitórias e regras de transição para o regime geral e para os regimes próprios da União, Estados, DF e municípios. Sendo que os entes federados, tá, Estado, DF e município, eles vão criar a sua própria regulamentação. Enquanto ela não vem, tá, eles estão submetidos aos regramentos anteriores à reforma. Então, a regra de transição deles é essa. Enquanto você não fizer a sua reforma local, você vai estar submetido às regras anteriores à reforma da Previdência, no caso, Estado, DF e município. Para a União, não. Para a União já está perfeitamente aplicada a regra de transição, que é a regra do artigo 4º, que é aquela dos pontos, mesma regra lá dos pontos do regime geral é dos servidores públicos, só com idade mínima para os homens e as mulheres. E a regra do pedágio de 100% também se aplica aos servidores públicos, da mesma forma, inclusive o mesmo artigo 20, tá? Se aplica aos servidores públicos como regra de transição. Vamos para a próxima pergunta? O direito adquirido previdenciário se forma com o cumprimento dos requisitos a qualquer momento, bastando que seja assegurado antes de qualquer reforma. B. Existe quando cumpridos integralmente os requisitos de elegibilidade durante a vigência da norma. C. Existe com o cumprimento da maior parte das regras de acesso, podendo o restante ser cumprido após a vigência da norma. E D. Não existe. Qual a resposta correta? B, né? Só existe direito adquirido previdenciário quando cumpridos integralmente os requisitos de elegibilidade durante a vigência da norma. Vamos para a próxima pergunta? Sobre o cálculo dos benefícios após a emenda constitucional 103, é possível afirmar que é apurado pelo valor base da categoria profissional do segurado. B. É apurado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, quando a concessão se der com base em regra de transição. C. É apurado pela média aritmética simples de todo o período contributivo, decorrido a partir de julho de 94 para as regras de transição e transitórias. E D. É possível descartar quantas contribuições quiser livremente. Já sabem a resposta? E tem C, né? É possível, no cálculo dos benefícios após a reforma, calcular, se for a aposentadoria sem direito adquirido, aposentadoria nas regras de transição e transitórias da reforma da Previdência, uma média aritmética de todos os salários de contribuição de julho de 94 até a data da aposentadoria. Nas regras anteriores, era uma média dos 80% maiores salários. Eu descartava obrigatoriamente 20% dos menores, o que favoreceria, em tese, a média. Isso foi, inclusive, tema aqui no Supremo do tema 1102, a tese da revisão da vida toda. Eu convido vocês a assistir o julgamento e às sustentações orais ocorridas em plenário. Foi um tema bastante interessante em que o Supremo reconheceu o direito dos segurados de contar todas as contribuições quando aposentado antes da reforma, independente se de julho de 94, pode ser inclusive anteriores. Então, faria a média de tudo e descartaria 20% das menores. Mas tem várias regras e não é uma revisão para todo mundo. E foi um prazer estar aqui na TV Justiça, no Saber Direito. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.